dia, crianças! Tia Paula e tio Emerson passando para dizer que a gente está com muita saudade. E mais uma semana, mais um momento de louvor. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus com a Bíblia, é a palavra de Deus. Olá, bom dia! Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a tia Suelen da classe Samuel. Muito bem, que bom estarmos aqui de novo, né? No dia do Senhor, que é o nosso domingo. Isso, o dia que o Senhor separou, né? Para nos dedicarmos mais a Ele, aprendermos mais a Tua palavra, louvarmos a Ele, falar da sua palavra também àqueles que necessitam ouvir. Por isso que o Senhor separou este dia. Nós devemos nos alegrar. Isso, nos alegrar no Senhor. Começar o dia nos preparando, tomando um bom banho, tomando um bom café, agradecendo pelo dia e nos encaminharmos para o nosso culto. E logo depois para a nossa BD, que é aqui conosco. E é uma grande alegria perceber que vocês estão assistindo nossas aulas. Então, se você quer saber o que aconteceu antes desse vídeo, você vai ter que assistir os outros vídeos, claro. Mas o de hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu com Adão e Eva depois que eles desobedeceram a Deus, né? O Senhor Deus deu as consequências dos seus pecados, o que iriam acontecer com ele, as sentenças do pecado, e aí o que aconteceu com eles depois disso. Mas antes disso, depois de termos louvado ao nosso Deus, né, cantado com alegria, que eu sei que você gosta muito de cantar com a tia Paula e o tio Emerson, agora nós vamos nos se aquietar, certo? Pegue a sua Bíblia, procure um lugar, se sente, se acalme, entendeu? Já? Chame a mamãe ou chame o seu papai, que agora nós vamos orar para podermos aprender mais das Sagradas Escrituras. Vamos lá? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça em reverência ao nosso Senhor Deus e vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, Deus de infinita graça e misericórdia, obrigado pelo teu amor tão grandioso para com todos os seus filhos. Perdoa, Pai, os nossos pecados, limpa, Senhor, os nossos corações, para que o nosso louvor, para que a nossa palavra chegue até Ti. Esteja conosco, aquietando nosso coração, aquietando nossa mente, para aprendermos mais de Ti, das Tuas Sagradas Escrituras, aprendermos as consequências do pecado e aprendermos também a pedir perdão, para nos aproximar mais de Ti. Que é no Teu nome santo que eu Te oro e agradeço. Amém. Amém. Muito bem. Então vamos lá. Nós estamos aprendendo no livro de Gênesis. Já começamos desde a criação do mundo, a formação do homem, até a queda do homem. E aí, na aula passada, nós falamos das consequências do pecado. Nós falamos da sentença da serpente, que era Satanás, que possuía aquela cobra, né, para enganar o homem e a mulher. Falamos da sentença da mulher, que agora, através de dores, ela teria filhos, ela teria que educar os seus filhos, teria que se cansar, ia ter tristeza, dores, tudo isso. Não que ter filhos seja uma coisa ruim, não. É muito bom.
Mas se não tivesse desobedecido a Deus, com certeza seria melhor. E na aula passada nós aprendemos sobre a sentença do homem, que agora para sustentar a sua família, para comer do bom e do melhor, para viver, para ter um lugar para morar, ele vai ter que trabalhar. Mas como a tia também falou, trabalhar não é uma coisa ruim. Se o Senhor Deus lhe dá o trabalho ao seu papai e à sua mamãe, é porque eles são merecedores para poder comprar o nosso alimento, para poder sustentar a sua casa. Então devemos agradecer a Deus. Isso é consequência lá naquela época, quando Adão e Eva pecou. Mas agora é bênção e nós temos que agradecer ao Senhor nosso Deus. Mas agora nós vamos aprender o que aconteceu depois que o Senhor Deus deu a sentença a todos eles, o que fizeram, o que ele fez com Adão e Eva, né? Quando o Senhor Deus amaldiçoou a terra e o que vai acontecer com eles agora, para que eles pudessem se sustentar, se alimentar e viver agora das suas consequências, da sua desobediência, né? Que fizeram contra Deus, quebrando os seus mandamentos. Vamos lá? Pega a sua Bíblia, abra em Gênesis 3, 22 até o 24. A tia vai ler, como sempre tem feito. Espero que estejam prestando atenção. A tia vai ler e vamos explicar cada versículo com a nossa Bíblia na mão, tá? Peça a ajuda da sua mamãe que está próximo de você ou seu papai. Lá no versículo 22 diz assim, lá de Gênesis 3. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Você lembra quando o Senhor Deus criou o mundo? Quando colocou Adão e Eva no jardim, existiam duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna. Se eles não tivessem desobedecido a Deus, eles teriam direito a essa árvore da vida eterna. Viveriam eternamente, né, das premissas que o Senhor Deus havia permitido a eles lá no Jardim do Éden. Viveria sem todo esse pecado, sem toda essa carga. Mas agora, depois que eles desobedeceram, depois que eles fizeram o que não agradava a Deus, eles não poderiam mais ter acesso a essa árvore. E alguma coisa iria acontecer com eles, que nós vamos saber agora no versículo seguinte. Mas aqui também fala que eles se tornaram conhecedores do bem e do mal como Deus. Vocês lembram que a serpente falou isso a Eva, tentando enganar ela? Dizendo, lá em Gênesis 3, 5, fala assim: porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Falando isso à mulher. Só que ela falou uma coisa. Sim, eles seriam como Deus, mas não completamente como Deus. Deus, ele é conhecedor do bem e do mal, mas ele não pratica o mal. Ele conhece para quê? Para julgar, para dizer o que é certo e o que é errado, para ensinar o que é certo. Entendeu? Para poder inspirar aqueles homens a escrever as Sagradas Escrituras, para que nós conheçamos a verdade. Mas Eva achou que ia ser como Deus, mas não. Ela e o homem se tornaram praticantes. Eles começaram a praticar o mal, né? Primeiro, cobiçando aquele fruto. Depois, desobedecendo às ordens de Deus, comendo. E aí veio os outros pecados que até agora nos acompanham. Agora nós vamos lá para o versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou. Olha o que a tia falou que aconteceu com eles. Os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Lavrar, ele ia guardar a terra. O Senhor Deus realmente os expulsou, tirou, porque agora eles não mereciam mais a presença de Deus. Vocês lembram o tema de todas as nossas lições? Né? Desde quando a gente começou a falar sobre pecado, o pecado nos afasta de Deus. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Afastaram eles de Deus. Eles começaram a viver longe do Senhor Deus, daquela presença que eles tinham, de sentir o Senhor Deus, de poder estar em comunhão com Ele naquele lugar, né? De ouvir sua voz. O Senhor Deus não é carne como nós. Não.
Ele era como um espírito, porque ele é onipresente, ele é onipotente, ele está em todo lugar e conhece a todos nós e pode fazer todas as coisas. Mas agora eles iam perder essa comunhão com o Senhor Deus, essa proximidade que eles tinham com o Senhor Deus, naquele lugar santo, que ali era um lugar santo, onde só poderiam estar aqueles a quem o Senhor Deus escolheu. E nesse momento, era Adão e Eva, né? Mas nesse momento, depois que eles obedeceram, não seriam mais eles. Que pena, né? Agora vamos lá para o versículo 24. E expulsou o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vendo o que te falou? Os expulsou do jardim. Colocou querubins. Querubins são os anjos mais próximos de Deus. São os anjos que guardam a santidade de Deus, que conhecem a Deus como nenhuma outra pessoa conhece, somente a eles. Então eles queriam guardar a santidade de Deus. O que o Senhor Deus fez? Colocou eles para guardar o jardim com uma espada. Fala aqui com uma espada que se revolvia. Né, uma espada que brilhava, era tão grande e poderosa, né, pode-se dizer, né, ela se revolvia, dava para ver o brilho dela, né, e ela se revolvia no jardim, quer dizer que ela fazia assim, ó, guardava o jardim para que ninguém entrasse, para que ninguém pudesse estar naquele lugar santo, onde o Senhor Deus estava, onde se sentia com mais força a presença do nosso Deus, e agora seria guardado. E agora Adão e Eva iriam para aquela terra a quem o Senhor amaldiçoou, onde agora, para eles comerem, para eles beberem, para eles viverem, para eles terem um lugar para morar, para se vestirem, mesmo que seja com pele de animais, eles teriam que trabalhar, sofrer as consequências, né? Teriam que suar em fadigas, né? Ter o pão de cada dia, né? Iam ter que sentir dores, ficar doentes, né, lavrar a terra para plantar, para poder comer. A mulher ia ter filhos, ia sentir dores, né, ia passar raiva com os filhos, com a desobediência dos seus filhos, porque agora o Senhor Deus não estava tão próximo deles como era para estar. Mas em nenhum momento o Senhor Deus deixou de cuidar deles, retirou a sua graça deles, cuidou deles mesmo assim, mesmo eles sendo desobedientes. Mas uma coisa boa que nós devemos agradecer, mesmo sendo consequência dos nossos pecados. Tudo que nós fazemos, o que nós temos até hoje, o nosso vestir, o nosso comer, a nossa casinha, a nossa caminha gostosinha para dormir, o Senhor Deus é quem nos dá, porque dá o trabalho para a mamãe ou para o papai, para que eles possam trazer o sustento para a nossa casa, para que nós possamos ter tudo isso, termos o que merecemos. Nós temos o que nós merecemos. E Adão e Eva naquele momento tinham o que merecia, mas Eva nunca era desmerecida. Por quê? Porque dela viria o homem a quem iria nos livrar de todo esse pecado, e nós iríamos nos aproximar de Deus. Nós hoje estamos mais perto de Deus do que imaginamos. Basta agora nós pedirmos perdão pelos nossos pecados e nós nos arrependemos e vivermos conforme a tua vontade. Nós estamos próximos de Deus. Mas antes disso, teve que enviar alguém, um segundo Adão, para sofrer os pecados, sofrer pelos nossos pecados, ser santo, né, como Adão era, mas depois desobedeceu a Deus, né, viver a vontade de Deus, fazer coisas grandiosas, milagrosas, honrando o nome de Deus e levando a palavra de Deus a todos aqueles que necessitavam, que eram doentes, né, que não sabiam como se aproximar de Deus. Ele sim. Então ele veio ao mundo e ele fez uma coisa muito boa. O Senhor Deus, ele é santo e não pode ser associado ao pecado. Nós não podemos estar na presença dele se estamos com os nossos corações cheios de pecado. E ele não poderia jamais, Adão e Eva, ir morar com Deus no céu por causa dos seus corações pecaminosos. Assim também somos nós, né? Deus é tão puro e santo que não pode permitir o pecado no céu. E agora, seria tarde demais para Adão e Eva e todos os seus filhos? Será que eles agora estariam perdidos no pecado para sempre? Não havia nada que eles pudessem fazer para pagar pelos seus pecados? Sim, havia. E a tia já falou. Deus amou tanto o homem, amou o mundo, que ele prometeu
mandar, né, uma pessoa para morrer, sofrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter esse acesso ao Pai, para que Ele viesse para nos ajudar. E isso é uma promessa de Deus. Adão acreditou nessa promessa, que era só o que ele precisava: ter fé, crer no Senhor, né? Acreditar na promessa de Deus, que Ele traria alguém para fazer isso por todos nós. Você e eu, contudo, agora, depois de tudo isso, sabemos quem é esse Salvador. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, o próprio Filho de Deus. Ele veio para a terra e morreu na cruz para pagar pelo pecado de Adão e Eva, pelo pecado meu, pelo seu, pelo pecado de todo o povo escolhido dele, todo aquele quem crê nele, né, que confessa o seu pecado e tenta viver conforme a tua vontade. Foram por esses que o Senhor Jesus Cristo morreu, entregando a sua vida. A quem coloca confiança nele, né, quem acredita nele, é que é merecedor. Mas vocês acham que ele ficou morto naquela cruz, pendurado, sofrendo? Não. O Senhor Deus também cumpriu a promessa de que ele ressuscitaria no terceiro dia e voltaria aos céus para preparar-nos lugar. A Bíblia toda fala a história de Deus. Deus planejou e preparou a vinda do seu Filho e de como o Salvador finalmente veio à terra e morreu para pagar pelos nossos pecados, pelas coisas erradas que fazemos, pelas coisas desagradáveis que não agrada a Deus, que não agrada a nossa mamãe, que não agrada a nosso papai. Ele é a história de como você e eu, mesmo tendo corações cheios de pecado, corações manchados pelo nosso pecado, podemos ser perdoados e mais uma vez andar próximo com Deus, andar junto com Deus, né? Porque o pecado nos afasta, mas a partir do momento que vivemos tudo isso que a tia falou, ele nos aproxima de Deus. Isso é muito bom. E se você não entendeu, passe o vídeo de novo, assista durante a semana. Peça para a mamãe colocar pedaço por pedaço para que você possa compreender melhor. Mas não deixe de assistir, não deixe de compartilhar para que a palavra de Deus chegue a outras crianças que precisam e necessitam ouvir dela. Então, um grande beijo, até a próxima aula. Oi, bom dia! Olha quem está aqui de novo, isso é a tia Suelen. Mas agora nós vamos falar o nosso versículo, que já passaram as outras tias aqui e ensinaram a vocês. E eu acho que vocês já sabem, né? Então vamos lá? Pega a sua Bíblia, você já estava com a Bíblia na mão, não é? Com a lição que eu estava dando antes. Nós estamos falando sobre o pecado, as consequências do pecado, não é? Mas o nosso versículo começou desde quando começamos a falar sobre o pecado. Então, com a ajuda da sua mamãe e do seu papai, você vai abrir lá em Romanos 6, 23, parte A. Vamos lá? Eu falo, depois eu falo e vocês repetem, depois nós vamos falar junto. Fica de pé e fale bem bonito, bem alto, que eu sei que você já sabe. Vou falar primeiro. Porque o salário do pecado é a morte. Gênesis 6, 23a. Agora vamos repetir com a tia, certo? Falo, vocês repetem. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23a. Isso, muito bem. Agora vamos falar junto? Vou contar até 3 e vamos falar todos juntos, certo? 1, 2, 3. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Muito bem. Tenho certeza que o Senhor Deus se alegra com aqueles que se dedicam a aprender a tua palavra. E se você aprendeu o outro versículo e aprendeu esse, você tem boa memória. Não pense que você não vai aprender por você ser pequenininho. Um beijo para vocês e preste atenção na música e cante com alegria, certo?
Muito bem! E o nosso próximo cântico é o cântico O Acordo da Salvação. Deus para salvar aqueles que Ele escolheu, na eternidade fez acordo com Jesus. Cristo aqui viria, toda a lei cumprir e o seu sangue derramar. Cristo aqui viria, toda a lei cumprir e o seu sangue derramar. Cristo se fez homem para tomar o meu lugar. Ele era santo, inocente, justo e bom. Pelos meus pecados numa cruz morreu. Tenho agora paz com Deus. Pelos meus pecados numa cruz morreu. Tenho agora paz com Deus. Amém. E nós nos vemos na próxima semana. Um beijo. Tchau. Tchau.